Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Estou muito feliz porque hoje eu quero falar sobre a paixão de Cristo. Como foi a morte de Jesus segundo a ciência? Eu me chamo Radassa Carvalho e vou contar para você mais sobre esse assunto conhecido no mundo inteiro. Jesus de fato existiu e a própria ciência comprova o Jesus histórico. Então, vamos colocar a religiosidade à parte. Poucos duvidam que tenha vivido há 2000 anos um homem chamado Jesus, em alguma parte que hoje se chama Israel, e que ele foi um judeu dissidente que acabou liderando um grupo de seguidores. Sua atuação acabou incomodando o Império Romano e às vésperas da Páscoa judaica, ele acabou condenado, torturado e morto por crucificação, uma prática de pena capital comum na época. Depois de sua morte, seguidores se encarregaram de espalhar seus ensinamentos. Terminava a história e começava o mito, a religião, a teologia. Essa transição ocorreu principalmente graças a um profícuo escritor da época, pioneiro da Igreja Cristã e autor de muitos textos que hoje estão na Bíblia, Paulo de Tarso. Na década de 50 do primeiro século da nossa era, cerca de 20 anos depois da morte de Jesus, ele produziu 7 cartas cujos textos sobreviveram ao tempo. Nessas cartas, reparamos que há uma mudança de enfoque. Paulo não mais trabalha com o Jesus histórico, ele trabalha agora com o Jesus da fé, explica o historiador André Leonardo Chevitarese, autor, entre outros, Jesus de Nazaré, uma outra história, o professor do programa de pós-graduação em História Comparada do Instituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Diante disso, a primeira conclusão é que, desconsiderando a religiosidade decorrente da figura de Jesus, ele foi um condenado político. Jesus histórico conheceu uma morte política. Religião e política são coisas muito unidas, principalmente quando estamos tratando de uma liderança popular, acrescentou Chevitarese. Não há como separar as andanças de Jesus como algo só político ou algo só religioso. As fronteiras são muito fluídas e isso acaba sendo chave para compreender o movimento de Jesus com o Jesus ainda vivo e o movimento de Jesus sem Jesus, depois da morte dele, com as pregações dos primeiros seguidores. A paixão e a morte. A morte de Jesus na cruz, cujo simbolismo acabou se confundindo com a própria religiosidade cristã, não era um acontecimento raro naquela época. A crucificação era a pena de morte usada pelos romanos desde o ano 217 a.C., para escravos e todos aqueles que não eram cidadãos do império, explica o cientista político, historiador especializado em Oriente Médio e escritor italiano Gerardo Ferrara, da Pontifícia Universidade da Santa Cruz de Roma. Era uma tortura tão cruel e humilhante que não era reservada a um cidadão romano. Era precedida pelo açoite, infligido com vários instrumentos, conforme a origem e a providência social dos condenados. A crucificação não foi uma invenção romana, mas estava amplamente disseminada no Império Romano. Fazia parte de uma rotina dentro dos territórios que hoje chamamos de Israel, pontuou Chevitarese. Mais ou menos uns 40 anos depois da morte de Jesus, quando houve a tomada de Jerusalém,
milhares de judeus foram crucificados. Os evangelhos dedicam-se também a narrar as últimas horas de Jesus, detalhando seu sofrimento. De acordo com as Escrituras Sagradas, ele teria sido levado de uma instância a outra nessas horas de julgamento, com certa hesitação entre as autoridades. Shevita diz que, historicamente, isso não pode ser verdade. Isto porque, a julgar pelos relatos, Jesus foi morto na antevéspera da Páscoa judaica. A festa da Páscoa é uma festa política, pois é quando se celebra a passagem da escravidão para a liberdade, a saída do povo hebreu do Egito para a terra onde corre o leite e mel, lembrou o historiador. Então imaginemos uma cidade abarrotada de judeus, como a autoridade romana vai botar um judeu para carregar uma cruz pela cidade no meio de tantos judeus? Seria um convite à rebelião. Com uma pessoa como Jesus, ninguém poderia perder tempo. Foi pego e imediatamente crucificado. Para Shevita os relatos que existem dando conta de açoitamentos e acontecimentos entre a prisão de Jesus na madrugada de quinta para sexta e sua crucificação horas mais tarde não são históricos, são pura teologia. Alguns dias antes, no que acabou se eternizando como Domingo de Ramos, Jesus tinha entrado em Jerusalém. Foi uma rara aparição dele em uma grande cidade, o que teria transformado-o no alvo fácil das autoridades. Mas por que ele incomodava? Porque liderava um grupo justamente proclamando um novo reino, o reino dos céus, o reino do seu Pai. Em seu discurso, era um reino diametralmente oposto ao Império Romano, segundo 4 pilares básicos. Ele se torna Messias por conta dessa ideia, defende Shevita. O primeiro pilar do reino defendido por Jesus era a justiça. Não qualquer justiça, mas a justiça divina. E ele se referia a Deus como Papai, seu Pai Celestial. Essa justiça tão equilibrada era claro que se opunha a outro reino, aquele que já estava instalado e que controlava a Judéia, a dos romanos, compara o historiador. Ele está dizendo aqui: meu reino tem justiça, o de César é o reino da injustiça. Segundo ponto é que Jesus proclamava um reino de paz, também em oposição ao governo bélico do governo imposto pelos romanos, o império que ameaçava sobre outros povos. O terceiro pilar é o comensalidade, comida, bebida, fartura na mesa dos pobres, dos camponeses. O grupo que acompanhava Jesus ouvia sua pregação e de alguma maneira achava interessante o que ele estava dizendo, diz Shevita. Por fim, Jesus falava de um reino de igualdade, com a coparticipação de todos. O ministério de Jesus é de homens e mulheres iguais, falou o historiador. O importante é que nesses discursos política, religião, economia, sociedade, tudo isso se inseria num programa messiânico. Não estava claro onde começava a política e terminava a religião, nem onde terminava a religião e começava a política e questões sociais. Tudo estava interligado. Jesus morre por causa de um reino, o reino de Deus. Esse é o movimento de Jesus com Jesus. A geração seguinte, o movimento de Jesus sem Jesus, ressignifica a morte dele como uma morte sacrificial que ganha dimensão estritamente religiosa. As autoridades romanas que serviam na região já estavam mapeando os movimentos de Jesus e encontraram a oportunidade perfeita quando ele resolveu entrar em Jerusalém. Viram-no criando confusão no templo às vésperas da Páscoa, com a cidade cheia de judeus vindos das mais diferentes regiões, e pensaram: rapidamente esse homem tem de ser preso,
crucificado. Todos os evangelistas concordaram em situar a morte de Jesus em uma sexta-feira dentro do feriado de Páscoa, comentou o autor do livro Vita di Jesus Cristo, o padre biblista e arqueólogo italiano Giuseppe Ricciotti, em 1890-1964. Reuniu então várias informações históricas, cruzou-as e concluiu que o mais provável é que a execução tenha ocorrido no equivalente ao dia 7 de abril do ano 30. E a morte de Jesus? Eram 3 as maneiras de executar um condenado na Roma antiga. Segundo explica Civitavecchia, um objetivo as unia: não permitir a preservação de vestígios de memória, em outras palavras, impossibilitar que restos mortais fossem sepultados. Geralmente, aos circos romanos eram destinados os condenados por crimes como assassinato, parricídio, crimes contra o Estado e estupros. Na arena, esses criminosos enfrentavam feras até a morte. Seus restos eram devorados pelos bichos. Uma segunda forma de execução era a fogueira, que também não deixava muitos resíduos do corpo. A crucificação era a pena destinada a escravos que tentavam contra a vida dos seus senhores e aqueles que se envolviam em rebeliões, além de todos os que não eram cidadãos romanos, como no caso do próprio Jesus. Ainda vivos, na cruz, aves de rapinas já começavam a comer o condenado. 3 ou 4 dias depois, a carne desse indivíduo, apodrecendo, caía da cruz e cães e outros animais terminavam de fazer o serviço, contou o historiador Civitavecchia. No início dos anos 2000, o médico legista norte-americano Frederick Thomas Sugib, professor da Universidade de Colômbia e ex-patologista-chefe do Instituto Médico Legal, fez uma série de experimentos com voluntários para monitorar os efeitos de uma crucificação teria sobre o corpo humano. Os resultados foram publicados no livro The Crucifixion of Jesus, a Forensic Inquérito, a crucificação de Jesus, uma investigação forense em tradução livre. Para seus estudos, ele utilizou uma cruz de madeira com 2,34 metros na vertical e 2 metros na horizontal. Indivíduos, todos adultos, jovens, na faixa dos 30, foram suspensos nela e tiveram suas reações monitoradas eletronicamente com eletrocardiograma, medição de pulsação e aferição de pressão sanguínea. Atados assim, os voluntários não conseguiam encostar as costas na cruz e relataram fortes câimbras causadas pelo desconforto da posição, além de formigamentos constantes nas panturrilhas e nas coxas. Na época de Jesus, diferentes formas de cruz eram utilizadas nas execuções. As principais eram em forma de um T e a em forma de punhal. Não há consenso entre os pesquisadores sobre qual teria sido a utilizada por Jesus. Ferrara acredita que teria sido a segunda, em forma de punhal. Para o médico Sugig, Jesus carregou em seu caminho até o local da execução apenas a parte horizontal. Ele escreveu que a estaca vertical costumava ser mantida no local da crucificação, fora da cidade. E baseou-se no fato de que a parte horizontal pesava cerca de 22 quilos. A soma de ambas as partes tinha entre 80 e 90 quilos, o que tornaria impossível de ser carregada em uma longa caminhada, que conforme seus estudos teria sido de 8 quilômetros no caso de Jesus. Detalhes da punição são confirmados pelo uso romano e por documentos históricos. Os condenados eram amarrados ou pregados no patíbulo com os braços estendidos e erguidos no mastro vertical já fixado.
Os pés eram amarrados ou pregados por outro lado ao poste vertical, sobre a qual uma espécie de assento de apoio se projetava na altura das nádegas. A morte era lenta, muito lenta, e acompanhada por um sofrimento terrível. A vítima, levantada do solo a não mais de meio metro, estava completamente nua e podia ficar pendurada por horas, se não dias, sacudida por espasmos de dor, náuseas e impossibilidade de respirar corretamente, já que o sangue nem sequer podia fluir para os membros que estavam tensos a ponto de exaustão. O que é um entendimento quase unânime entre os pesquisadores é que as cravas eram pregadas nos pulsos e não na palma das mãos. Por conta da compleição óssea, as mãos se rasgariam com o peso do corpo. A estrutura das mãos e a ausência de ossos importantes impediriam o suporte de um peso tão grande e a carne das mãos seria dilacerada. O médico Sujibe concluiu que os pregos tinham 12,5 centímetros de comprimento. Ele defendia que Jesus tinha sido pregado sim nas mãos, mas não no centro da palma, e sim um pouco abaixo do polegar. Já suspenso na cruz, os pés de Jesus também foram fixados com cravas, segundo o médico, um ao lado do outro, e não sobrepostos como o imaginário consagrou. Essas perfurações, por atingirem nervos importantes, teriam sido causadoras de dores insuportáveis e contínuas. Quanto tempo o indivíduo leva para morrer assim? Morre-se de cãibra, que vai atrofiando seus músculos e levando-o a morrer por falta de ar, com muitas dores gigantescas no corpo todo. Ferrara, por sua vez, defende que Jesus tenha morrido por infarto do miocárdio, em decorrência do esforço exaustivo. Por meio de seus experimentos, Sujibe analisou as 3 hipóteses mais aceitas para a morte de Jesus: asfixia, ataque cardíaco e choque hemorrágico. Sua conclusão é que Jesus teve parada cardíaca em virtude da hipovolemia, ou seja, a diminuição considerável do volume sanguíneo depois de toda a tortura e das horas pregado na cruz. Teria morrido, portanto, de choque hemorrágico. A morte na cruz é uma morte de violência física absurda. O tempo dependia das condições físicas em que se encontrava o crucificado. Se a tortura anterior tivesse sido muito intensa, isso de certa forma poderia fazer com que ele morresse mais rápido. Ferrara acredita que a agonia de Jesus não tenha durado mais do que algumas horas, talvez até menos do que 2, provavelmente devido à enorme perda de sangue devido à sua flagelação anterior. Se o condenado à morte de cruz era visto pelos romanos como parte de uma escória ou não cidadão considerado criminoso e oriundo dos estratos sociais mais baixos, é de se supor que os carrascos não poupassem esses indivíduos de toda sorte de agressões. Para tanto, o instrumento utilizado na tortura era um chicote específico chamado de azorrague. No caso de Jesus, acredita-se que tenha sido utilizado com bolas de metal com pontas feitas de ossos, capaz de rasgar a pele e arrancar pedaços de carne. Justamente por ele ser um criminoso de baixa classe social e de origem não nobre, no caso, um judeu de pequena província oriental do Império. De acordo com as pesquisas realizadas pelo médico Sujibe, o modelo do chicote utilizado para o açoitamento de Jesus era feito com 3 tiras. Condenados assim costumavam receber 39 golpes com o instrumento. Na prática, portanto,
Era como se fossem 117 chibatadas, já que essas pontas feitas de ossos de carneiro funcionavam como objetos perfuro-cortantes. Isso, segundo explicação do médico, resultaria em tremores e até desmaios e um quadro de hemorragias intensas, dando no fígado e no baço acúmulo de sangue e líquidos nos pulmões. No caminho até o local da crucificação, não havia limites para as torturas. Eram espancados, ridicularizados, vítimas de intensa violência. Relatos bíblicos afirmam que, por sarcasmo, uma coroa de espinhos teria sido cravada na cabeça de Jesus. Zugibe queria descobrir qual era a planta utilizada para tal coroa. Depois de entrevistar botânicos e estudiosos de biomas do Oriente Médio, chegou a 2 possíveis espécies que seriam capazes de fornecer espinhos grandes o suficiente. Conseguiu as sementes e cultivou ele próprio essas árvores para depois analisá-las. Acabou concluindo que foram utilizados ramos de uma árvore conhecida como espinheiro de Cristo sírio. Segundo o legista, os ferimentos causados por esses espinhos na cabeça seriam capazes de mais do que provocar intenso sangramento na face e no couro cabeludo, atingir nervos da cabeça, causando dores imensas. O sepultamento, segundo Cheviterre, depois que a crucificação de Jesus aconteceu, ao contrário do que narra a Bíblia, afirma o historiador, ocorreu longe das testemunhas oculares, justamente porque tudo seria feito muito rapidamente e de modo a não provocar uma revolta na população. E que também, ao contrário do relato bíblico, segundo esse historiador, não houve o sepultamento de Jesus, tampouco restos mortais preservados. Crucificados não eram enterrados, ficavam na cruz e, ainda vivos, aves de rapina já sabiam que ele não podia se mexer e comiam os olhos, nariz, bochecha. Aquilo ficava abarrotado de aves de rapina comendo o corpo ainda vivo. O que passava alguns dias, 4, 5 dias pendurados, a carne começava a apodrecer e caía, despencava. Cães e outros animais se aproveitavam desses restos humanos para fazer o seu banquete. Para ele, o que prova essa tese é que milhares de escravos foram crucificados no período e não há registros de cemitérios ou mesmo de ossadas descobertas dos mesmos. Historicamente, crucificado não era enterrado. Teologicamente, é claro que Jesus precisava ser enterrado para depois ressuscitar. Infelizmente, esse historiador ele não conseguiu atingir a medida de fé do nosso Jesus, o Jesus Cristo que foi crucificado, morreu pelos nossos pecados e sim, ressuscitou ao 3º dia. Mesmo em contrapondo com a religiosidade, eu quero falar para você sobre a morte de Jesus para nós cristãos. A morte de Jesus, a verdadeira morte de Jesus, agora não segundo a ciência, mas segundo a palavra de Deus, se deu sim por crucificação e foi terrivelmente dolorosa e agoniante. Os 4 evangelhos do Novo Testamento registram com muitos detalhes os eventos que estiveram relacionados a esse momento. Porém, de forma muito clara, o testemunho bíblico destaca que a morte de Jesus Cristo envolveu muito mais do que apenas sofrimentos físicos. Apesar de existirem outras opiniões, é amplamente aceito pelos estudiosos que a morte de Jesus Cristo ocorreu numa sexta-feira da semana de Páscoa. Isso provavelmente aconteceu após 3 anos do início do seu ministério público. Então Jesus morreu com cerca de 33 anos. Determinar o ano exato da morte de Jesus não é uma tarefa fácil.
porque é sabido que se há um erro de cálculo no calendário que usamos atualmente. Esse erro implica numa diferença entre 4 e 6 anos. Isso significa que provavelmente Jesus nasceu entre 6 e 4 a.C. e, portanto, morreu entre 27 e 29 depois de Cristo. Os acontecimentos antes da morte de Jesus, antes dele morrer na cruz, Jesus foi submetido a uma longa tortura. Primeiro, ele foi preso na quinta-feira, quando foi traído por um dos seus discípulos enquanto orava no Getsêmani. Depois, Jesus foi conduzido ao Sinédrio, que era um tipo de suprema corte judaica reunida em Jerusalém. No Sinédrio, Jesus foi acusado de blasfêmia e condenado através de falso testemunho, mas o Sinédrio não tinha autonomia para condenar alguém à morte. Apenas o governo romano da província é que tinha essa autoridade. Então o Sinédrio formalizou a acusação contra Jesus e o entregou ao governador romano da Judéia, que naquele tempo era Pôncio Pilatos. Provavelmente temendo um desdobramento político indesejado, Pilatos mostrou certa resistência em autorizar a morte de Jesus. Ele até enviou Jesus para o tetrarca da Galileia, Herodes Antipas, mas novamente Jesus foi devolvido a Pilatos e ele teve de atender ao pedido dos judeus pela morte de Jesus. Com a pena capital estabelecida, Jesus foi cruelmente açoitado. O instrumento usado era um açoite feito de madeira e couro que trazia em suas pontas ossos afiados, ganchos e peças de metal. As ponteiras desse tipo de açoite cravaram no corpo da vítima e arrancavam pedaços de carne, causando lesões tão profundas que comprometiam até mesmo os órgãos internos. Além da tortura física, Jesus também sofreu tortura psicológica. Ele foi moralmente afrontado de diversas formas. A Bíblia diz que os soldados romanos não perderam a oportunidade de zombar de Jesus, que foi identificado como o Rei dos Judeus. Os soldados vestiram Jesus de modo a simular vestes reais e colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos que certamente causou um intenso sangramento. Alguns estudiosos acreditam que o tipo de planta utilizada para confeccionar a coroa possuía espinhos tão fortes e afiados que eram capazes de atingir os nervos da cabeça, resultando em dores muito agudas. Não satisfeitos, os soldados ainda cuspiram em Jesus e o espancaram na cabeça com um caniço. Depois da sessão de tortura, Jesus foi levado para sua morte. Naquele tempo, a pena de morte devia ser aplicada fora dos limites da cidade. E, de acordo com os textos bíblicos, Jesus precisou carregar seu próprio instrumento de execução. Geralmente, os condenados à morte por crucificação carregavam apenas a trave horizontal da cruz, que era uma viga de madeira que pesava cerca de 20 quilos. Mas parece que em alguns casos os condenados chegavam a arrastar a cruz completa, que pesava cerca de 80 quilos. Não é possível saber qual foi o caso de Jesus, mas sabemos que devido à flagelação que sofreu, Jesus não conseguiu carregar a cruz por todo o caminho e foi ajudado por Simão Cirineu. Chegando ao local da crucificação, local da sua morte, Jesus teve suas mãos e pés fixados na cruz com pregos de metal que tinham quase 13 centímetros de comprimento. Isso causava grande sangramento e dor muito forte na vítima, que logo em seguida era erguida na cruz. Pilatos ainda mandou colocar na cruz de Jesus uma placa que o identificava publicamente como o Rei dos Judeus. A morte na cruz era a mais humilhante e dolorosa que alguém podia enfrentar naquele tempo. Provavelmente esse método de execução surgiu entre os persas, mas acabou sendo adotado pelos romanos. Inclusive, um cidadão romano jamais podia ser condenado à morte por crucificação.
Na verdade, apenas os escravos e os piores criminosos é que eram condenados à morte de cruz. Na cruz, o condenado ficava despido e exposto publicamente. Ele sofria de cãibras muito fortes, dores de cabeça intensa e muita sede, enquanto perdia sangue através dos ferimentos nas mãos, nos pés e no restante do corpo. Os estudiosos dizem que, dependendo do local da execução, aves de rapina podiam começar a arrancar partes do corpo da vítima ainda viva. A morte por crucificação era lenta e podia durar horas e até dias, e geralmente ocorria por asfixia, hemorragia ou ataque cardíaco devido à exaustão. Inclusive, em alguns casos, os condenados tinham suas pernas quebradas para acelerar o processo de morte. Isso aconteceu com os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus. O Senhor Jesus foi levado à morte ao lado de 2 criminosos. Ofereceram a Jesus uma mistura de vinho e mirra, que foi recusada por ele. Quando já estava crucificado, os soldados também ofereceram a Jesus vinagre numa esponja. Jesus levou cerca de 6 horas para morrer, das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde. A morte de Jesus foi acompanhada por algumas pessoas próximas a ele, como sua mãe e outras mulheres que participaram do seu ministério. Dentre os discípulos, parece que o apóstolo João foi o único que esteve perto de Jesus durante a sua morte. Mas enquanto algumas pessoas sofriam por ver Jesus morrer, outras continuavam proferindo muitos insultos contra ele. Enquanto Jesus estava na cruz, ele falou pelo menos 7 frases que apontavam para sua plena humanidade, sua plena divindade e para o propósito de sua obra redentora. E durante a crucificação, alguns fenômenos extraordinários aconteceram, como as densas trevas que duraram cerca de 3 horas, um grande tremor de terra e a partição do véu do templo de alto a baixo. Fisiologicamente, não é possível determinar se Jesus morreu por asfixia, ataque cardíaco ou choque hemorrágico, mas o que sabemos é que isso aconteceu logo após ele entregar o seu espírito nas mãos do Pai. Além disso, algumas pessoas que acompanharam a crucificação conseguiram entender que Jesus Cristo era mesmo o Filho de Deus. Para verificar a morte de Jesus, um soldado cravou uma lança em seu lado, em um dos lados do seu corpo, fazendo sair do ferimento sangue e água. Como nenhum corpo devia estar na cruz durante o sábado, o corpo de Jesus foi retirado dali na própria sexta-feira para ser sepultado. Os corpos dos criminosos que morriam crucificados muitas vezes eram jogados em valas ou deixados no próprio local da morte para serem comidos por animais. Porém, diferentemente de outros condenados, Jesus teve seu corpo preservado e sepultado num túmulo novo, de onde ele se levantou, ressuscitando ao 3º dia. Sem dúvida, a morte de Jesus foi terrível. Sua dor e agonia são difíceis de imaginar, mas antes dele e depois dele, outras pessoas também foram crucificadas, inclusive quando Jerusalém caiu diante dos romanos décadas depois da morte de Jesus. Muitos judeus acabaram sendo crucificados. Isso indica que o sofrimento de Jesus significou muito mais do que simplesmente o tormento físico. Em sua morte, ele suportou algo que homem algum jamais poderia suportar. A morte de Jesus revelou o furor da ira de Deus. A dor mais excruciante que Jesus teve de enfrentar durante sua morte foi a dor da separação e do abandono.
Fazendo-se maldito, ele trocou um trono de glória por uma cruz de madeira, e ao receber sobre si todo o nosso pecado, ali na cruz ele foi abandonado pelo Pai. Ali ele experimentou o terror do inferno em lugar da comunhão celeste. A pior dor que alguém pode sofrer é a dor de ser abandonado por Deus. E na cruz, Jesus experimentou essa dor em toda a sua intensidade. No entanto, ao mesmo tempo em que a morte de Jesus revelou a manifestação do juízo de Deus contra o pecado, sua morte também revelou a extraordinária manifestação da graça de Deus e o profundo amor divino. É indescritível saber que a morte de Jesus não aconteceu para que Deus pudesse nos amar. Ao contrário disso, a morte de Jesus aconteceu porque Deus, pelo beneplácito de sua vontade, decidiu nos amar ainda antes que o mundo existisse. E é por isso que a morte de Jesus não foi apenas um incidente que aconteceu há quase 2000 anos, mas foi o cumprimento de um decreto estabelecido na eternidade. Portanto, a morte de Jesus foi a manifestação em nosso tempo do Cordeiro Imaculado que foi conhecido antes da fundação do mundo. E a boa notícia é que seu precioso sangue foi derramado por amor de nós na cruz do Calvário. Sim, Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou.